Professor, pelo que nós estamos acompanhando nesses primeiros dias do conflito Israel-Irã, é possível dizer que temos uma nova forma de guerra? E por que eu estou perguntando isso rapidamente para o senhor? Bem, aquela região tem no mínimo 2.500 anos de guerra, no mínimo. As guerras do passado não tão distante, o número de mortos era muito alto nos combates. Agora, pelo uso da infantaria, que no momento, salvo engano, não foi utilizado. Portanto, o número de mortos é muito baixo, apesar que, claro, não estou fazendo aqui uma diminuição da tragédia humana, mas é um número muito baixo comparado a outros conflitos. Eu pergunto para o senhor, o que nós estamos assistindo é uma tendência de uma nova forma de guerra? Olha, eu acho que em relação ao Irã e Israel, o que temos são tradições que estão, de certa forma, se testando agora. Israel, desde 66, incorporou a sua força aérea, deu uma dimensão à sua força aérea, como se fosse a principal arma que Israel tem. É aquela que faz toda a diferença na sua característica dissuasória. É aquela que vai receber os melhores recursos, a melhor mão de obra especializada vai direto para ela. Então, observamos que desde essa época, desde a Guerra dos 6 Dias para cá, ela tem tido um destaque na guerra. A questão se pode ocorrer operações terrestres ou não, uma coisa realmente atrapalha, é porque os dois países não fazem fronteira. Então, não há como o exército israelense sair da onde está e atravessar o território iraquiano, que o Iraque com certeza não irá dar um salvo-conduto para o exército israelense passar e atacar o Irã. Observando esse contexto, o Irã pensou assim, se o Israel criou a sua força aérea, está dando destaque à sua força aérea, eu vou dar um destaque àquilo que eu posso fazer. E aquilo que eu posso fazer é criar e consolidar um programa missilístico forte, capaz de causar danos à população, ao Estado israelense. Então é isso que estamos vendo nesse conflito. Ou seja, respondendo ao senhor, são duas tradições, não há novidade alguma diante desse quadro. Você tem dois protocolos, duas tendências muito fortes, já distantes, são dois projetos que levaram tempo. Lembre-se que o projeto de missilístico iraniano, ele desde a Revolução está em gestação, então você tem dois cenários que foram bem montados para essa fase final, para esse Davi e Golias final, seja quem for o Davi, seja quem for o Golias. Mas é isso que está se colocando. Por favor, Coronel Paulo Filho, para o senhor, nós estamos vivendo, nesse momento, no conflito Irã-Israel, uma nova forma de guerra? Não, professor, não acredito não. O que acontece é que, como o senhor sabe, toda guerra é feita por um Estado para se atingir um objetivo político. Então, os políticos decidem o que querem e aí eles estabelecem um objetivo. Por exemplo, o presidente Putin, quando invadiu a Rússia, o objetivo inicial dele era retirar o governo do presidente Zelensky, conquistar as províncias de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Então, estabelece uma série de objetivos. E os militares transformam aqueles objetivos políticos em objetivos militares. O primeiro-ministro Netanyahu deixou claro que o seu objetivo nessa campanha, para essa campanha militar, o objetivo político, é impedir que o Irã venha ter a bomba nuclear. Para atingir esse objetivo político, Israel acredita que uma campanha aeroestratégica com bombardeios aéreos, da forma como eles estão fazendo, sobre as instalações nucleares do Irã, são suficientes para, se não destruir completamente, pelo menos atrasar bastante o programa nuclear. Além disso, os israelenses contam com uma provável
a entrada dos Estados Unidos na guerra para utilizarem bombas específicas de profundidade para atingirem as instalações nucleares que estão enterradas nas profundezas das montanhas iranianas. Então, para alcançar esse objetivo político, essa estratégia de utilizar a força aérea fazendo bombardeios estratégicos sobre alvos específicos, ela pode sim ser eficiente. Agora, se o objetivo fosse conquistar o país, se o objetivo exigisse a presença de tropas, não haveria outra maneira a não ser uma invasão terrestre, que, como o professor lembrou, é muito difícil, tendo em vista que Israel e o Irã estão separados aí por mais de 1.500 quilômetros, há 3 países interpostos. Nós temos a Jordânia, a Síria e Israel, a Síria e o Iraque, entre Israel e o Irã. Então, há uma impossibilidade física de contato entre as fronteiras. Mas eu não acho que seja uma nova maneira de guerra, não, professor. É uma maneira que está à disposição dos Estados há muito tempo. Mas eu concordo que é uma maneira incomum. O mais comum é a gente ver o atrito, a guerra de alta intensidade, são as massas de exércitos se enfrentando, como, aliás, nós temos visto já há mais de 3 anos entre a Rússia e a Ucrânia e em outras diversas áreas do mundo, infelizmente, atualmente. Major Frederico Salões, na opinião do senhor, nessa mesma questão, nós estamos vivendo uma nova forma de guerra? Boa noite, professor Marcos Antônio Villa. Boa noite, Coronel Paulo Filho. Boa noite, professor Marco Túlio. Boa noite a toda a nossa audiência. Corroborando com o Coronel Paulo Filho e com o professor Marco Túlio, de fato, eu não vejo uma nova forma de guerrear. A natureza da guerra, podemos entender assim, que ela é imutável. Como o próprio Clausewitz fala que a guerra é um ato político, mas, antes de mais nada, a guerra é um fenômeno social. Então, as duas sociedades, a sociedade iraniana e a israelense, elas já se encontram em conflito há longo tempo e encontraram, dentro do uso, digamos, habilidoso dos princípios de guerra, essa forma incomum que o coronel Paulo Filho abordou agora de procurar atingir seus objetivos militares e objetivos esses vinculados aos seus objetivos políticos. A gente não pode esquecer que, antes desse ataque preemptivo, como Israel assim chamou, o Irã aplicava uma série de proxies para degradar o Estado de Israel, que também não é algo incomum e é próprio daquela região que apresenta esse conflito entre esses dois países. Perguntaria ao professor Marco Túlio, no final do século passado, teve um pesquisador americano que falava em fim da história, doce ilusão, O que aconteceu de lá para cá foi muita coisa. Muitos imaginavam que após o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, no Natal de 1991, a história seguiria um caminho mais relativamente mais tranquilo. Não é o que nós vimos de lá para cá, pelo contrário. Então, a seguinte questão, eu sei que nós estamos no calor dos acontecimentos, é difícil a gente, nesse momento, afirmar peremptoriamente, mas não causa estranheza. Eu queria colocar essa questão para a posteriori, na roda, colocar um outro ponto. Não causa estranheza a omissão do Egito nesse momento? Afinal, o Egito é um país extremamente poderoso, o mais populoso ali da região. Ele é um país que tem um fortíssimo poder militar, teve envolvimento direto nas guerras com Israel, mas, ao menos pelo que eu sei, se eu estiver equivocado, o professor me corrija, professor, o Egito não tem se manifestado, ao menos em termos militares, sobre qual é do envolvimento direto. Por quê? Ele é omisso? Tem razões para isso? Ele, em primeiro lugar, ele não me causa estranheza essa ausência de uma posição firme do Egito, porque, tendo em vista o processo de normalização residual do fim da Guerra do Yom Kippur, o Egito, de certa maneira, tem se colocado como interlocutor prime entre Israel e os seus adversários. E, nesse momento, em relação ao Irã, você tem um alinhamento quase planetário, em relação a tudo contra o Irã, tá certo? Esse alinhamento planetário conquistado em torno dos acordos de Abraão,
que são os acordos que visam a normalização de alguns estados do Golfo com Israel e uma relação mais robusta entre Israel e alguns estados moderados. Esses estados moderados, junto com o Egito, eles percebem que, diante da ameaça representada pelo programa nuclear iraniano e uma possível mudança de status quo que isso poderá alavancar, eles, de certa maneira, estão concordando com Israel, falando, olha, realmente o programa nuclear iraniano é a grande dor de cabeça regional. Por isso que não me causa estranheza a ausência do Egito. Perfeito. Coronel Mauro Filho, a mesma questão. E o Egito? Onde está, coronel? Eu concordo com a posição do professor Marco Túlio, né? A possibilidade iminente, né, segundo o próprio relatório da Agência Internacional de Energia Atômica da última quinta-feira, que acusou formalmente o Irã de não respeitar os ditames do Tratado de Não Proliferação Nuclear, as quantidades já mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, essa quantidade de urânio, se enriquecida a 90%, seria a necessária para a fabricação de 9 bombas nucleares, né? O advento do Irã como uma potência nuclear teria um enorme papel desestabilizador no Oriente Médio, né? O próprio príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, declarou que se o Irã tivesse a bomba, a Arábia Saudita teria que ter a bomba. A Arábia Saudita e Irã tendo a bomba, certamente a Turquia buscaria a bomba. A Turquia buscando a bomba, seu inimigo, a Grécia, também buscaria a bomba. Então nós teríamos uma enorme proliferação nuclear que não é de interesse dos estados daquela região lá do Oriente Médio. Embora o regime iraniano sempre tenha negado oficialmente, existe inclusive uma fátua, né, uma lei religiosa emitida pelo Ayatollah Khamenei, dizendo que nunca buscarão ter a bomba. O fato é que as evidências indicavam exatamente o contrário. Então, embora exista, né, uma pressão sobre os governos islâmicos, sobre os governos árabes, né, embora a chamada Rua Árabe se manifeste, né, a favor dos palestinos, a favor dos islâmicos, contra os israelenses, então os governos não podem se colocar ao lado de Israel, é impossível para o governo islâmico ou árabe islâmico se colocar a favor de Israel. No íntimo, eu não acredito que esses governos quisessem, né, que o governo xiita iraniano chegasse até o resultado de ter uma bomba nuclear. Talvez isso, concordando com o professor Túlio, talvez isso explique o silêncio egípcio, professor. Major, para o senhor, não causa estranheza, tendo em vista a importância militar que o Egito tem e o papel de liderança político exercido na região, especialmente do presidente Nasser, que o nasserismo se espalhou pelo mundo árabe em certo momento, identificado com o nacionalismo árabe, né? A tentativa frustrada de união com a Síria, depois com a Líbia, mas a questão do nasserismo muito presente. E esse silêncio do Egito, como é que o senhor avalia? De fato, professor, esse silêncio, pela tradição histórica do Egito e pelo envolvimento histórico do Egito com Israel em termos de batalhas, causaria uma estranheza inicial, mas como o coronel Paulo Filho falou, e ele foi muito feliz quando ele fez a ligação da aquisição de uma bomba nuclear, de um artefato nuclear pelo Irã, a necessidade da Arábia Saudita também ter, naturalmente a Turquia teria, a Grécia entraria nessa disputa e ocorreria um desequilíbrio na região. E o Egito ele vem se recuperando na última década de uma série de transtornos internos que poderia, de alguma forma, uma postura, uma posição adotada totalmente pró-Israel, totalmente pró-Irã, potencializar desequilíbrios internos. Além disso, tem o próprio fato que o Irã, apesar da comoção árabe que existe nas tensões com o Estado de Israel, o Irã não é árabe, o Irã é persa. Exato. Então, a rivalidade, a disputa étnica no Oriente Médio
que a gente pode falar hoje em termos de protagonismo de liderança entre a Arábia Saudita, sunita, e o Irã xiita, de alguma forma isso também faz com que outros países, outros estados ali na região do Oriente Médio ponderem seu posicionamento geopolítico. Bem lembrado pelo Major, e vamos destacar quem nos acompanha, que o Irã é persa, né? Não é árabe. Inclusive, o maior país muçulmano não é árabe nem os persas, é a Indonésia, em termos de população, né? E lembrar, veja as ironias da história, quem liberta os judeus do cativeiro da Babilônia é o Ciro da Pérsia, quando os judeus retornam à Palestina e e tem a edificação lá do Templo de Jerusalém. Só para recordar a você que nos acompanha que essas questões não são dessa década, nem da década anterior, nem do século anterior. São questões milenares extremamente complexas. É que elas se apresentam de forma diferente, ora em termos de expansão territorial, ora a questão religiosa, ora a questão do imperialismo moderno, quer dizer, mais recente. Então são questões bastante complexas e que aqui no Visão Crítica a gente tem esse objetivo de tentar estudar com mais cuidado essas questões, né?